Ainda hoje, se os cientistas usarem instrumentos adequados, eles irão detectar a diferença desses solos em relação às regiões circunvizinhas. Em sua maioria, esses pontos eram demarcados e a aproximação totalmente vedada aos seres humanos comuns. Tais lugares ainda são considerados sítios sagrados ou malditos, conforme o folclore local, pois são realmente inadequados ao equilíbrio psicofísico dos seres humanos. Esse mesmo fenômeno ocorre em todos os lugares onde foram utilizadas energias magnéticas ou atômicas. Os discípulos de Jaguar usavam uma espécie de pincel atômico, que lhes permitia esculpir os mais duros metais ou pedra com perfeição. Os ambientes onde trabalhavam, bem como os objetos, ficavam emanados com essas energias e se transformavam em tabus. Com o passar do tempo, essa emanação vai desaparecendo, mas ainda existe muito perigo nesse sentido. O desequilíbrio que isso provoca é facilmente confundido com problemas mediúnicos, daí surgirem as lendas e superstições. Naqueles tempos, isso mantinha os curiosos afastados, mas isso gerou o mistério religioso. Tais mistérios sempre foram habilmente utilizados pelos sacerdotes de todos os tempos e incorporados aos rituais. Página 207. Reflexão em 30 de agosto de 2021. Os primeiros arqueólogos da moderna etapa da humanidade se depararam com tais avisos, lendas, as quais repercutiram depois de alguns pesquisadores, logo após suas escavações e descobertas, caírem de cama e doentes com estranhos sintomas virem a óbito. Culturalmente, tais eventos passaram a ser conectados com maldições ou coisas do tipo, mas Amanto nos esclarece bem que se trata do resultado dos processos magnéticos e atômicos de civilizações antigas que exigiam alguns pré-requisitos, preparações, iniciações para uma aproximação minimamente segura aos humanos. Entendemos, por uma análise relâmpago, sem a necessidade de muitas reflexões, que os mestres capelinos vão a seu devido tempo preparar novos missionários, sacerdotes para as futuras descobertas, evitando assim as doenças e mortes dos descobridores, mas principalmente permitindo o necessário estudo dos itens desvendados. Este procedimento permitirá que avancemos no entendimento da singular tecnologia deixada aqui pelos capelinos em outras épocas e quem sabe com a chegada dos ares da regeneração possamos dar continuidade ao processo de avanços no sentido de tratar o mundo, fazendo os devidos ajustes que permitirão às novas gerações habitarem o globo e levarem adiante o planejamento evolutivo para o corpo terrestre. Fica patente também com a informação do pincel atômico, suas emanações energéticas, que naqueles dias não bastava ser hábil nas artes, mas receber as devidas iniciações, consagrações, ou seja, ser preparado pelos mestres para frequentar os ambientes sagrados e dominar a ciência e aparelhagens do clã Tumuxi. De certo, era ao mesmo tempo um privilégio tanto quanto um sacrifício, e igualmente nos leva a refletir sobre a missão do corpo mediúnico no sistema científico que é o Vale do Amanhecer. Em nosso ambiente sacerdotal, junto aos templos do amanhecer, o amor é ferramenta essencial ao missionário, mas o conhecimento é o diferencial entre uns e outros no quantum do resultado em menor ou maior grau de desobsessão e cura. Este pequeno detalhe deve ser sempre levado em consideração pelos instrutores de todas as esferas culturais em nosso desenvolvimento contínuo, sob pena de não se entregar aos discípulos os segredos do nosso santo grau, pois assim nos afirma a mãe mentora, mais ou menos assim:
passar pelo amanhecer sem conhecer as suas leis não se cura e tampouco cura coisa alguma. Tia Neiva. No dia em que a ciência der as mãos aos valores nobres das religiões, teremos condições de desvendar este mundo e, quem sabe, outros afora. Mas esta é uma conquista por vir. Um arqueólogo sem Deus, sem conhecimento ritualístico, apenas desenterra objetos. Mas outro que tenha princípios superiores, valores superlativos de religiosidade, inclusive com conhecimentos espirituais, este sim vai descobrir os verdadeiros tesouros dos antigos povos que dominaram a terra. Neste dia, veremos cerimônias sendo exercidas com respeito e dedicação antes, durante e depois de cada achado, pois pelo teor das descobertas será inaceitável não render-se em agradecimento ao Espírito Santo, que tudo sabe, tudo vê e a todos ampara de sol a sol. Outro ponto super interessante da abordagem feita por Amanto neste trecho é a afirmação de que até mesmo poderosas emanações do passado se dissipam com o passar dos tempos. Cada qual, é claro, dissipa-se na proporção de seu quantum de poder, e isso é muito relevante do ponto de vista espiritual energético para nós médiuns. Um templo só é um templo funcional se emanado pelos seres que lá movimentam as energias próprias e ou de terceiras fontes. A precisão ritualística promove o acionar das turbinas e cabe ao comandante guiar a aeronave com segurança até o seu destino, contando com uma tripulação bem preparada para todos os detalhes em voo. A sequência de escalas, estudos, revisões, cursos complementares faz que todo o corpo técnico vá progredindo e avançando para níveis cada vez melhores. Por conseguinte, alcançando voos mais altos e longínquos, deixando de obter resultados apenas locais e ampliando o alcance de suas jornadas. Esta exemplificação que nos foi intuída agora é um excelente material para futuras reflexões sobre a importância do trabalho, solo ou em equipe, e valoriza aqueles que nunca se cansam de estudar mais, para aprender sempre e ensinar com seu exemplo vivo. Deixar de se considerar incipiente é se colocar sem condições de aprendizagem, maturação e principalmente de evolução. Saber abandonar verdades menores por uma maior que lhe chegou, agora é desapegar-se do suficiente e apaixonar-se pelo ilimitado. Aprendamos uns com os outros, respeitando o livre-arbítrio que Deus concedeu a cada individualidade, sem perder a alegria, sem se distanciar da fé. Salve Deus!